Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula hoje. Nosso tema de hoje vai ser sobre transtornos alimentares. Pesquisando, né, a gente repara que existem muitos tipos de transtornos, mas eu selecionei três para a gente poder dar início a esse tema. Então, de uma forma geral, né, a gente observa, né, que com pouca atenção da sociedade, transtornos alimentares podem levar à morte. Então, esse é um tema muito sensível da gente trabalhar, tá? E já de início eu queria avisar que qualquer semelhança que vocês percebam, né, com a realidade, procure profissionais, pode mandar mensagem, né, para os professores, tá? Até mesmo para pedir ajuda. Então, vamos lá, vamos começar a retratar, primeiramente, a anorexia, né? Ele, né, tem como significado uma inapetência, né, que é uma ausência completa ou perda de apetite. Ela é conhecida, né, normalmente como anorexia nervosa, por ter um distúrbio alimentar que causa uma perda de peso anormal, ocasionada por uma dieta rigorosa que feita, né, por quem tem um medo mórbido, né, quem tem medo de engordar. Então, eu até peguei aqui essa imagem onde retrata, né, que a pessoa já está ali bem magra, se você reparar, ela já está muito magra, mas ela se enxerga com sobrepeso. Então, essa é a principal característica da anorexia. E aqui, né, eu peguei uma imagem para a gente entender um pouquinho sobre ela. Então, né, em medicina, o termo, né, como um sintoma, refere-se à perda de apetite ou à falta dela, né, e pode ocorrer por razões como estados febris, doenças gerais e digestivas ou situações transitórias da vida cotidiana. A anorexia, né, ela vem do grego, que o né, significa ausência de e orexis é apetite. Por isso, né, que é essa inapetência ou falta de apetite. A anorexia nervosa, né, ela é caracterizada por perda de peso autoinduzida acompanhada por uma imagem corporal distorcida, né, aquela imagem que a gente comparou. Que a pessoa já está muito magra e se enxerga como estando acima do peso. Então, ela tem como característica, né, uma preocupação excessiva com a forma e peso corporal, manifesta-se pelo controle excessivo da ingestão de alimento. E ela tem uma idade, né, que acontece principalmente entre 14 e 18 anos de idade, né? Sendo que os 17 anos é a idade média de início onde a gente observa esse distúrbio. E maior frequência em mulheres do que em homens. E a gente tem alguns tipos de anorexia, né? Temos a restritiva, né, que tem a tentativa de perda de peso com dieta e exercício. Não há vômito, né? Nem autoinduzido ou uso de medicamentos. Já tem a purgativa, que além de dieta e exercícios, ocorre a indução de vômito, né? Que é aquela forçada para a pessoa vomitar. E o uso de medicamentos para ajudar na perda de peso. Então, aqui, né, olhando as estatísticas, 10 em cada 100 mulheres sofrem de anorexia. Isso é, tipo, muito grande essa taxa. E 1 em cada 5 mulheres que tem anorexia, né, morre. Então, é um tema que a gente precisa muito trabalhar. E essa é a causa mais comum de morte entre mulheres entre 15 e 24 anos. A anorexia tem a maior taxa de mortalidade de qualquer doença mental. Frequência, né, nos sexos mostra aqui, né, 90% nas mulheres, somente 10% nos homens. E o prognóstico, né, do tratamento, 60%, né, recuperação total, vida normal, sem influência da doença. 20% em recuperação parcial, vida normal, mas ainda mantém o foco na comida e perda de peso. E 20% continua perigosamente abaixo do peso. Então a gente vê aqui alguns sinais de alarme, tá? São pessoas, né, que têm aquela preocupação com peso muito grande, alterações da personalidade, tontura, desmaios, perda de consciência, medo muito grande, né, de ganhar peso ou ficar gorda. E nas mulheres, ausência de pelos, ausência de pelo menos 3 ciclos menstruais, tá? O segundo tema que a gente vai começar agora é o de bulimia, tá? Bulimia, né, é um distúrbio alimentar caracterizado pela ingestão excessiva de alimentos, pelo aumento exagerado de apetite e pelo sentimento de descontrole alimentar. E aqui eu peguei essa imagem onde a pessoa, né, tá abraçando ali um vaso sanitário por conta disso, né? A bulimia ela já não tem problema em comer, mas assim que come, ela se sente muito mal, né? Assim, por ter comido muita coisa, né? E aí vai e vomita.
Então, aqui, né, transtorno alimentar, bulimia, doença na qual uma pessoa come em excesso ou tem episódios regulares de ingestão excessiva de alimentos e sente uma perda de controle, né, e utiliza métodos purgativos para prevenir o ganho de peso. Então, né, o termo tem origem nas palavras gregas, onde bous significa boi e limos é fome. Então, literalmente, bulimia significa fome de boi. Fome de boi. E as causas, né? Pode ser genética, psicológica, traumáticas, familiares, socioculturais. E aí, né, a gente tem a bulimia nervosa, que mostra que é o tratamento, transtorno alimentar caracterizado pela adoção, de comportamentos como consumo de comida em excesso e em períodos muito curtos, sensação temporária de bem-estar, eliminação do excesso de alimentos através de jejum, vômitos ou purgação ou laxante. Então, as características, né? Temos episódios de ingestão compulsiva, sentimento de culpa, sensação de angústia, perda do controle mental por comer em excesso, episódios de jejum, né? Que aí fica, já que eu comi muito hoje, vou ficar então 12 horas em jejum. Ou então, pouca ingestão de alimentos, né? Como, por exemplo, eu comi muito, então agora eu vou ficar só comendo um pouquinho para poder, né? E episódios de compulsão alimentar. E condutas, né, compensatórias. Provocação de vômito, né, como a gente já comentou. Desaparecimento imediato do desconforto físico e diminuição do medo de ganhar peso. Uso excessivo de laxantes e diuréticos, realização de exercícios físicos intensos e jejum. E aqui, né, nos tipos de bulimia, né, ela é purgativa, então ela tem a conduta compensatória, vômito, laxante, diurético, para eliminar o alimento do organismo. E aqui nas estatísticas, né, ela tem uma média de início aos 20 anos, e aqui a gente já vê, né, que 75%, né, acontece em mulheres e 20%, 25% nos homens. E aqui, né, a gente vê o como prevenir, né? Não fazer dietas sem acompanhamento médico, né? Aceitar seu corpo, cuidar dele e amá-lo. Procurar fazer, né, comidas em família, estreitar laços afetivos. Rejeitar a magreza como moda, chave para o sucesso e aceitação social. E lembrar que os valores humanos são mais importantes. E aqui, né, a gente vê uma outra estatística que 1,5% das mulheres e 0,5% dos homens têm bulimia durante a vida. Apenas 6% recebem tratamento e 3,9% morrem de complicações da doença. O terceiro, né, transtorno que a gente vem falar é sobre vigorexia. Ele é um distúrbio, né, psicológico que altera a percepção corporal que alguém tem de si mesmo, fazendo essa pessoa praticar obsessiva e exageradamente exercícios. E essa, como diferente das outras duas, essa daqui em especial, ela é maioritariamente em homens. Então, vamos falar um pouquinho sobre ela. Por mais que pratique exercícios e sua musculatura cresça, o corpo de uma pessoa que sofre com vigorexia é sempre incompatível com a imagem que ele tem de si, né? Entre os sintomas do transtorno estão abandono da vida pessoal para exercitar-se, autoimagem distorcida, preocupação exagerada com o corpo, uso de métodos extremos de treino, prática de exercícios mesmo estando lesionado, cansado, e dietas rigorosas demais. Então aqui a gente observa, né, que é um homem extremamente forte, e ele se enxerga nessa imagem como uma pessoa muito magra, né? Então você vê que não é compatível com a imagem que ele tem de si. E a gente observa que é o oposto, né, das outras que a gente já comentou, né? A anorexia é a pessoa muito magra que se enxerga, né, com excesso de peso. E já na vigorexia, né, a pessoa que está muito forte e não consegue se enxergar dessa forma. Então, de uma forma geral, os transtornos alimentares, a gente tem que observar os sinais, tá? Ele não acontece do dia para o outro. Nossa, pessoa do dia para a noite. Não, vem acontecendo sinais o tempo todo. Então, entre eles tem preocupação excessiva com o corpo, isolamento social por sentir-se acima do peso, praticar muita atividade física, perda rápida de peso, fazer dieta constantemente, preocupa-se com tudo que vai ingerir, alimenta-se longe da família e amigos,
sentimento de culpa após refeições, procura, né, motivos para não se alimentar e estimula o vômito após as refeições. Esses são alguns dos sinais, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. E aí a gente volta sempre a lembrar que se você perceber, né, que sente algum desses sintomas, né, procura ajuda, comenta com os pais. Se não se sentir à vontade com eles, pode mandar mensagem para os professores, principalmente, né, os de educação física, que a gente acaba entendendo talvez um pouco até mais sobre esses sintomas, sobre esses transtornos. E é isso, galera. Qualquer coisa, podem mandar mensagem.